Jornal Diário, com Paulo Lopes. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal Diário, aqui no novo canal. Como vimos anunciar, hoje o nosso convidado é Nuno Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo. Vem-nos falar um pouco sobre o percurso desta cidade que ontem fez 17 anos. Mas para já vamos dar a conhecer o Presidente e também a cidade de Lordelo. Fernando Nuno Leal Lamas Serra é o presidente da Junta de Freguesia de Lordelo Paredes. Estudou na Universidade Lusíada do Porto, membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias e integra a Comissão Política Distrital do PSD Porto. Lordelo é uma freguesia portuguesa do concelho de Paredes, tem mais de 9 km², 12.000 habitantes, tem o Parque do Rio Ferreira, a Torre dos Alcoforados, Moinhos de Água, Ponte Romana, o Pavilhão de Lordelo, Centros Escolares e a Alameda de Portugal. Teria agora, no segundo domingo de junho, a festa de São Roque e Santa Tecla. Lordelo, uma cidade bem aqui no concelho de Paredes, com um pavilhão fantástico, uma rota de móveis. Bem-vindo, Nuno, aqui ao novo canal. Obrigado. É um gosto ter aqui o seu presidente de junta desta cidade, que é Lordelo. E a minha primeira pergunta foi: ficaste triste por as comemorações terem sido assim um pouco virtuais e deste aniversário da cidade de Lordelo? E obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite e parabéns ao Novo Canal pelo trabalho fantástico que tem realizado. De facto, nós já fazemos aqui uma cerimónia que se chama Lordelo Agradece há mais de 20 anos. E ainda Lordelo não era cidade. E depois de termos sido elevados à cidade, essa cerimónia ficou integrada nas comemorações da elevação. E é o primeiro ano que não se faz. É a primeira interrupção ao fim de 23 ou 24 anos. E, portanto, claro que fico triste, porque é uma cerimónia sempre muito marcante na nossa freguesia. Nuno, a primeira pergunta é: cidade de Lordelo. Tu sentes-te confortável por Lordelo ser cidade? Às vezes falam-se que as cidades muitas vezes não têm vantagens. Tu sentes orgulho? Ou preferias, não foste tu que estiveste nesse processo quando, há 17 anos atrás, com certeza, ou preferias que ainda fosse um bocadinho vila e depois ganhar mais condições para depois um dia ser uma cidade, mas com um hospital, com outro tipo de infraestruturas? Não, eu não penso dessa forma. Se me perguntam se Lordelo foi prematuramente cidade, eu diria que talvez fosse um grande desafio para nós, porque o facto de ser cidade depois puxou para nós. Foi mais o contrário. Não foi um prémio pelo desempenho, mas foi antes um estímulo para que pudesse justificar esse nome. E de facto, em 17 anos, muita coisa mudou em Lordelo. E dessa forma eu acho que foi inteiramente justo aquilo que foi o nosso estímulo há 17 anos. Há algo que tens sido uma cara muito forte, e aí, ainda há pouco falávamos em off, e aí não há partido político para ti, que é a defesa dos teus fregueses, dos teus cidadãos aí em Lordelo, que é o meio ambiente. Há um problema que tu te reúnes com todos porque queres mesmo que aquele problema seja resolvido, que é o Rio Ferreira. Porque é uma zona bonita que se podia ser aproveitada para a população, para as pessoas, principalmente agora, nesta altura de pandemia, onde as pessoas podiam desfrutar um pouco da natureza que a tua cidade dá, e está a ser difícil, não é? Está a ser difícil aquela... Muito difícil. Muito difícil, e agora o último episódio desta grande novela é o facto de estarmos a aguardar que venham uns engenheiros austríacos que estão impedidos de vir por causa da situação pandémica que vivemos, e que só eles agora é que poderão acionar ali alguns mecanismos necessários para que... Porque o que falta agora neste momento é a fiscalização, ou melhor... Sim, ela está pronta, ela está pronta, é ligar a ficha. É só ligar a ficha. Falta. Mas é preciso esses senhores, não é, virem cá. Falta aos senhores que vêm cá ligar a ficha. Estamos a aguardá-los. Lordelo é rico em desporto, tem um clube de futebol, vocês têm uma associação humanitária de bombeiros, como os Bombeiros Voluntários de Lordelo também. A GNR, vocês têm um quartel da GNR que faz também um trabalho exemplar de segurança, de proximidade à população, mas também tem património histórico que liga muito ao concelho de Paredes.
Tu gostavas que se transformasse ou que houvesse, por exemplo, mais transportes públicos para levar as pessoas até a tua cidade, para poderem usufruir da economia local, do comércio local, mas também desses parques naturais ou da própria igreja que é tão bonita? Tu gostavas que isso acontecesse? Nós temos, de facto, esses grandes problemas. Um deles já foi referido, que é o problema da poluição no Rio Ferreira. Mas há um outro problema muito grave na nossa freguesia, que é a falta de transportes públicos. Até há alguns anos atrás tínhamos um terceiro problema, que era as vias de ligação à freguesia. Não tínhamos. De facto, com a A41, a A42, ficámos, de certa forma, muito mais ligados ao país. Os transportes públicos. É uma luta também que temos encetado, mas tem sido muito complicado. E tudo se prende, obviamente, com aquela vontade política, ou neste caso a falta dela. Porque integramos a área metropolitana do Porto e eu pensava que isso seria a principal solução, ou a melhor forma de conseguirmos resolver esse problema. Na verdade, de lá para cá nada mudou e julgo que será muito difícil esta luta, mas obviamente espero que Mas que tu alguma consiga. vez apresentaste um plano, por exemplo, os autocarros, nas zonas, as horas que Sim, têm sim, mais... claro que sim. Nós temos a solução ali a meia dúzia de quilómetros da porta. Nós temos o serviço de transportes do STCP do Porto, que vem exatamente até à Valsa. A Valsa é aquele lugar, portanto, assoberado, que encosta a Lordelo. Portanto, nós estamos a 5, 6 quilómetros da solução. Aquilo que se poderia fazer, e até para as próprias empresas de transportes, seria fazer o fecho do circuito, ou seja, a rede faria, que vai até Gandra, até Campo, neste caso, faria o circuito de Gandra, Rebordosa, Lordelo e Sobrado. E isso era muito prático para as empresas de transportes e para nós era uma maravilha. Tínhamos ali, para nós, e para Rebordosa e para Gandra também, teríamos ali o fecho do circuito. Portanto, perante isto, eu não consigo entender de forma alguma todas as explicações que me dão, que são pouco mais do que nada, e o tantos anos que estamos aqui isolados do mundo. Mas há algo que não se entende, eu pelo menos não consigo entender. Vocês têm uma infraestrutura como o pavilhão, a Rota dos Móveis, que tem condições. Eu lembro-me que já foi lá disputado até um campeonato europeu ou um europeu do hóquei patins, ao mais alto nível internacional. Mas depois está ali isolado, ali do nada. E quando aquilo foi pensado, não foi pensado também que os transportes, que exatamente esse autocarro poderia ir mais longe até, ou então como é que se pode aproveitar aquele pavilhão? Como é que se pode dinamizar aquele pavilhão, não sendo com as pessoas vindo com carros? Pois, exatamente. O que precisávamos era precisamente de resolver estes problemas que estão adjacentes. Ou seja, de nada nos serve termos um pavilhão com uma ótima infraestrutura quando depois não conseguimos trazer as pessoas à nossa terra. Ou então, quando não conseguimos com que as pessoas da nossa terra se dirijam e desloquem para outros lados. Nós temos também esta dificuldade de ter que usar 3 ou 4 transportes públicos e cerca de 2 horas para chegar de Lordelo a Penafiel, ao hospital, por exemplo, que é o nosso hospital. Temos o problema de que agora muitos... Por exemplo, uma pessoa que mora em Lordelo, que não tenha transporte próprio, que queira ir às consultas, como é que faz? Tem que pagar os bombeiros ou o táxi? É um problema. Ou paga o táxi ou faz esta corrida de obstáculos que é ir de Lordelo até Parede, ou mesmo dentro de Lordelo, se calhar pode ter que apanhar mais do que um autocarro, depois de Lordelo até Paredes e de Paredes até Penafiel. Portanto, alguém que tenha uma consulta às 8h30 no hospital... Tem que ir de véspera. Podemos falar de uma outra situação, que é a situação do tribunal, que agora estamos ligados ao Marco de Canaveses. Aí ainda é muito mais grave. Não faço a mínima ideia. Não é Penafiel. Ou Paredes. Só na em parte algumas, criminal, sim, não é? Exatamente. Obriga-nos a ir ao Marco de Canaveses e eu não sei como é que alguém que não tenha transporte próprio consegue fazer, a não ser pela via de um táxi. Saneamento. Tu tens saneamento em toda a tua freguesia? Temos uma boa taxa de cobertura, uma razoável taxa de cobertura relativamente ao resto do concelho, mas obviamente que nesta altura era impensável ainda estarmos nesta situação. A tua relação com a Câmara Municipal de Paredes, mesmo visto que as cores são diferentes, o Executivo é diferente de partidos, tem sido de alguma colaboração, tem sido cordial? No início foi muito difícil. Os
a primeira metade do mandato foi muito complicada. Agora, e reconheço que, de parte a parte, é capaz de ter havido aqui alguma falta Bom senso. de bom senso, vá, e difícil chegar a alguns entendimentos. Neste momento, começa-se a perceber que há, de facto, aqui mais um bocadinho de abertura. A Junta de Freguesia, obviamente, tem sempre essa abertura, mas, de facto, a Câmara Municipal, neste momento, também já começa a ter uma outra visão das coisas, acho eu, é a minha perspectiva, e isso tem ajudado. E os resultados começam a aparecer. Desde logo, é a população que fica a ganhar. Não é? O que é que tu recomendas, por exemplo, a uma pessoa que não conhece a Lordelo, que queira passar um dia de Lordelo ou queira ir visitar a cidade? Qual era o trajeto que tu recomendavas, por exemplo? Um dia não chega. Um dia não chega. Um dia não chega. Muito bom. Mas, de qualquer maneira, a gastronomia é ótima, temos lá bons restaurantes, temos, obviamente, aquilo que mais nos marca é as paisagens naturais, é a nossa ligação com a natureza. Depois, os moinhos, a Torres Alcoforados, que integra a Rota do Românico, pontos medievais, enfim, temos ali igrejas. E há uma festa, não é? Que este ano provavelmente não se vai realizar, mas há uma festa que é muito conhecida aqui na região, que as pessoas deslocam-se lá. E depois também o Carnaval, que foi um sucesso. O Carnaval é já uma referência. Já é uma referência. No país, né? Não é só na região. Acho que já ultrapassou essas fronteiras há alguns anos. Quantas pessoas tiveram, ainda conseguiste pôr este ano? Foram mais de 100 mil. Mais de 100 mil pessoas, seguramente. Tu tens a noção, ou vocês têm a noção de quanto é que isso traz em retorno económico, por exemplo, para a vossa cidade? Eu confesso que não sei fazer muito bem essas contas, mas é fácil de perceber o movimento que gera na economia local. Nós vemos os restaurantes completamente cheios, vemos os cafés, temos ali durante um dia inteiro, normalmente nós fazemos no domingo, véspera de Carnaval, durante um dia inteiro há movimento, a freguesia movimenta-se. E depois há aquele retorno mais indireto, que é o mediatismo que a freguesia ganha perante o país, e, portanto, isso, de uma forma ou de outra, traz esse reconhecimento à indústria do mobiliário, à nossa economia também mais forte, que é a indústria do mobiliário. Portanto, o Carnaval também ajuda nesse reconhecimento. Esta situação da pandemia apanhou todos desprevenidos, mas vocês políticos e presidentes que estão à frente das responsabilidades ou dirigir os destinos daquilo que são os cidadãos, qual foi o teu primeiro impacto? Tu chegaste a acreditar que isto ia ser assim ou houve alguma fase que disseste, não, vamos ter calma, vamos... Com as primeiras notícias, nós já estávamos a começar em março já a ouvir aquelas notícias muito graves de Itália, por exemplo. Começámos a acreditar que seria esse o nosso destino a curto prazo. E, portanto, eu acho que sim, ficámos ali muito perplexos, muito preocupados e apreensivos, mas dispostos a ir à luta, obviamente, e a começar a pensar, aquilo foi tudo muito rápido. Precisámos de pensar como é que vamos apoiar. Tens conhecimento sobre muitos casos? A freguesia de Lordelo foi bastante atingida. Foi bastante? No contexto da região. E como é que está agora? Está controlada? Está. Aliás, está no controlado, Conselho... aliás, não temos tido casos recentes. E essas pessoas que foram afetadas recuperaram? Houve alguma morte? Nós tivemos duas pessoas que faleceram. Mas com que idades? Daqueles padrões normais? Já com algumas complicações que claro, com o Covid agravaram-se. Qual foi a medida que te custou mais tomar nessa altura? Olha, curiosamente, eu acho que foi o fecho de cemitério. Pois. Foi daquelas situações que a gente no dia-a-dia percebe, porque há muita gente que vai diariamente ao cemitério. É um sentimento muito forte que invade essas pessoas, não é? E no momento do encerramento, eu acho que aquilo mexeu comigo, principalmente mexeu. E depois, os funerais. Isso foi comovente. E ainda agora é. Mas no início foi, de facto, muito duro. Sim, muito no duro. início só basicamente o padre e as pessoas que trabalhavam ali que podiam... Mas sentiste medo? Não. Em nenhum momento, confesso. Senti muita preocupação e aquela sensação de grande responsabilidade em cima dos ombros que precisava de ir à luta. Confesso que nunca tive medo.
Tive muita vontade de estar presente. Eu tentei estar sempre presente em tudo que era necessário. Tentei apoiar em tudo que podia e conseguia. E de certa forma até desprotegi a minha própria família e as pessoas que me estão próximas. Mas pronto, mas esse é o espírito autarca, não é o meu. Eu acho que é Mas geral. além disso, tiveste uma equipa contigo. E toda uma equipa, obviamente, toda uma equipa que me acompanhou. Vocês tomaram medidas, algumas medidas. Houve gente que te pediu, por exemplo, alimentos ou assistência médica ou que não tinham, que chegaram a uma situação mesmo. Sim, nós tivemos e ainda temos apoio, desde logo com os alimentos, mas também na altura tivemos um apoio aos mais idosos nas compras de supermercado até, ou compra de medicação na farmácia. Eu recebia chamadas de pessoas que estavam imigradas fora do país. Olha, vê lá se me dás uma ajuda ao meu pai, que ele está ali um bocadinho, à minha mãe. Essa situação também foi porque Lordelo é uma terra onde há muita gente imigrada. E dizer, pá, não venham à vossa terra. Sim. Também é duro. Quando nós, o que mais queremos é receber os nossos imigrantes, principalmente estes. É complicado. E eles também estarem longe e saberem que há aqui um problema e não podem fazer nada. Não é? E depois tiveste a parte da educação, não é? Porque há aquela parte de gestão de escolas que há uns que têm que ficar em casa, mas depois aqueles que tiveram que retornar lá, que também precisaram do teu apoio. Há uma série de alunos que, não tendo computador ou não tendo qualquer apoio ou internet, necessitaram da nossa ajuda e desde logo nós disponibilizámos junto com o agrupamento e eu próprio levava trabalhos de escola aos miúdos e ia recolhê-los para os professores corrigirem. Mas no dia-a-dia a Junta de Freguesia tem esse papel, papel de ajudar associações ou propriamente diretamente aos vossos cidadãos mais frágeis, idosos, mais idosos? Sim, claro. Há esse papel? Sim, é o nosso papel, é a proximidade. E tudo o que esteja relacionado com isto, estamos sempre disponíveis. Não é? Tu estás no segundo mandato, ainda é cedo, se calhar, para ver se falarmos das autárquicas, mas eu já lá vou. Mas tu, quando tomaste conta da Junta de Freguesia e agora um pouco distante desse primeiro dia, a motivação continua a mesma no segundo mandato? Ou porque, quer dizer, tu és da Freguesia, tu és de Lordelo, tu cresceste com as pessoas que hoje representas. Sentes que muitas vezes vão à porta da tua casa, seja a hora que for, e para eles estás sempre no ativo. Como é que é lidar com isso, com o do dia-a-dia? A gente vai se habituando e não deixa de ser também um estímulo perceber isso. É óbvio que nós também temos a nossa própria vida e tentamos resguardar um pouco essa parte mais privada. Mas, enfim, a vida de um presidente de junta ou de um autarca de freguesia normalmente anda à volta disso que falaste. Uns dias é mais difícil, outros dias é mais fácil, mas estamos sempre disponíveis. Sempre no ativo. Sempre no ativo. E a família não se queixa disso? Não tens a tua família que se queixa? Tenho algumas dificuldades em manter às vezes a minha privacidade, às vezes conseguir marcar fins de semana, ou isso já não existe há muito tempo. Nuno, o que é que gostavas de, ou aquilo que propuseste, o que é que ainda falta para chegar ao fim daquilo que propuseste a ti próprio? Não aquelas medidas que na campanha eleitoral se faz, mas na tua essência. Eu quero fazer isto para Lordelo, quero chegar a isto. Quais são as obras que ainda faltam e que gostavas que realizarem? Eu quando assumi estas funções, tinha sempre como objetivo, o dia que saísse, deixar tudo muito melhor do que aquilo que quando entrei. Eu acho que cada um faz um bocadinho por aí. Há uma série de projetos que fomos elaborando, uns já concretizados, outros ainda não, mas que eram o nosso guia. Outras foram surgindo, outras situações foram surgindo. Não é demais lembrar que nós entramos em situação de crise, mantemos-nos em situação de crise, portanto, estes 2 mandatos, eu e a equipa que me acompanha, têm sido particularmente difíceis porque desde o dia em que entramos com a Troika em Portugal, não conseguimos aliviar. E nós continuamos a ter uma situação em que as freguesias no geral, têm seguramente 20% a 30% menos receitas do que tinham há 10 anos. Portanto, é sempre cada vez mais difícil lidar com essa situação, tendo em conta os desafios que a gente enfrenta diariamente.
Mas, no entanto, eu acho que temos dado boa réplica do nosso trabalho e temos também muitos projetos que pretendemos concretizar e eu espero ainda concretizá-los. Podes dizer por exemplo? Posso dizer desde logo que o Mercado Lordelo, que é um edifício histórico que temos lá, acho que é um projeto ambicioso, mas que vai dignificar em muito a freguesia, porque não é só a recuperação de um edifício histórico, que por si só já valeria a pena, mas é depois aproveitá-lo para dinamizar o comércio tradicional e ser ali um polo também que atraia os jovens, porque nós também não temos isso. E seria ali, à imagem de muitos outros mercados que a gente vê aí pelo país e até pelo mundo, eu vejo muito como referência o mercado de São Miguel de Madrid e era um pouco isso que pretendíamos fazer. Ia trazer pessoas à terra, mas também ia, sobretudo, dar oportunidade a jovens empreendedores de estar lá a mostrar os seus produtos. Não é? Exatamente. É um pouco por aí. Espero conseguir, tenho já conversado com o Sr. Presidente da Câmara sobre isso, e ele percebeu, as nossas diferenças políticas não nos impedem de ter esta aproximação, claro. em que ele percebeu que isto não é uma escolha do Nuno Serra, isto foi uma escolha que foi escrutinada no dia das eleições, em que as pessoas disseram, não, estes projetos, não só este, como outros, estes projetos são os projetos que nós queremos levar para a frente, e daí a escolha, porque foi isto que apresentámos à população. No fundo, tu um dia, qual é a tua ambição política, Nuno? Tu gostavas de... É só Lordelo ou gostavas de um dia dar um salto mais para a frente? Apesar de agora... O André Vilas Boas disse uma coisa que eu fixei e uso muito. Eu estou na minha cadeira de sonho. Não és muito diferente dele, és loiro. Sim, eu estou na minha cadeira de sonho. E, quando muito, a minha ambição passaria por ser Presidente de Câmara de Lordelo. Gostavas? Gostava muito. Eu não fui inocente. Não foi inocente esta introdução. Mas gostavas... Além de gostar, achas que Lordelo tinha condições para ser independente? Lordelo tem uma identidade muito própria. Há tempos li um artigo de opinião do professor Orlando Rocha que falava disso e sensibilizou-me pelo facto de ele não ser de Lordelo. Paredes. Exatamente. Mas que percebe ali o pulsar da população de Lordelo. Tudo o que ele diz, eu subscrevo. Há, de facto, ali uma identidade própria. Nós sentimos-nos um pouco afastados identitariamente do Concelho de Paredes, da mesma forma que nos sentimos afastados do Concelho de Passos Ferreira ou do Concelho de Valongo, que é com quem fazemos fronteira, ou até com o de Santo Tirso, como é lógico. Pois, portanto, são 4 concelhos. São 4 concelhos. Nós não nos identificamos propriamente com nenhum deles em demasia. Obviamente temos que pertencer a algum, já pertencemos a Passos Ferreira, é verdade. Exato, a história. Mas pertencemos a Paredes. Não nos faz confusão propriamente, mas de facto nós temos uma identidade diferente. É comum dizer-se em Lordelo que vir a Paredes nunca é por uma boa razão. Ou vimos ao tribunal, ou antigamente ao hospital, ou às finanças. Portanto, nunca seria por uma boa razão. E eu acho que isso foi marcando as pessoas. Mas achas possível um dia... Eu não sei se esse processo seria... Não sei se é a altura certa para discutirmos esse processo. É, claro, então faz 17 à necessidade, temos que discutir não sei se aquilo que eu estou a dizer é ridículo sequer. Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Se temos uma identidade, se temos um território que está a ser trabalhado, se temos aquele bairrismo característico, porque as pessoas reconhecem-nos isso, não vejo por que não. Qual é o número neste momento de população? 12 mil habitantes. 12 mil. Isso também facilmente crescia se fosse concelho, não é? Nós somos uma cidade que, se fosse estatisticamente encaixada no meio dos municípios portugueses, estaríamos a meio da tabela. Ou seja, metade dos municípios tem menos população do que nós. Mas, por exemplo, o Conselho, com certeza que não seria só para seres Presidente de Câmara, teria outras vantagens. Não era com esse objetivo. Não era só com esse objetivo. Eu falo mesmo exatamente pelo objetivo, porque eu acho que as pessoas de Lordelo têm uma identidade própria. Eu acho não, mas eu tenho a certeza. Trazia vantagens. Sim, porque seríamos nós a decidir o nosso futuro. Achas que agora está condicionado por esses? Não tem a ver com o poder político do momento ou de uma outra fase. De facto, nós passamos muitos anos isolados e também isso explica porque
desta nossa identidade própria, deste afastamento. Claro. Não tem a ver com isto. Tem mesmo a ver com um microclima cultural que existe ali. Talvez por esses anos estarem isolados, de se juntarem, de se unirem. Talvez. É uma discussão que, não sei, eu acho que é a primeira Mas vez que estou a falar disto publicamente. Portanto, é uma discussão que um dia podemos abordar. Mas sabes que, por exemplo, para ser Câmara Municipal terás que ter indústria. Nós Bastante. temos indústria, nós temos certamente teremos algumas carências, mas também caminhamos para resolver isso. Falta um hospital, é óbvio. É prematura esta discussão. De facto é. Mas cá atrás, cá dentro, está. Mas já houve, está por exemplo, presente. algum colóquio, a juventude agora cresce com essa identidade que tu dizes, as pessoas que nascem lá ou que vão crescendo. Sim. Isso continua a existir. Há ali uma identidade própria. Nós temos ali uma forma própria. Nós temos, por exemplo, iniciativas culturais, eventos, ao nível de qualquer município. Aliás, há na Rota dos Móveis todos os anos um grande festival de música DJ e os grandes músicos muitas vezes faz-se lá, é lá que se faz em Lordelo, não é? Sim, e nós criamos a nossa própria agenda. Nós temos essa tradição já de o fazer ali à nossa forma, da nossa maneira, mas não fica em nada a dever qualquer agenda cultural de qualquer município, até do de Paredes. Claro. Eu ia-te fazer uma pergunta porque é assim, que eu fico assim um pouco confuso. Isto é público, toda a gente diz Lordelo, Rebordosa e Paredes. E um bocadinho Gandra, mas pronto. Mas sentes que há uma rivalidade entre as pessoas de Lordelo e Rebordosa ou é próprio Paredes que atira essa vossa rivalidade? A nossa rivalidade com a Rebordosa teve tempos mais complicados e se calhar até mais doentios. Neste momento eu acho que temos uma rivalidade muito saudável e que fez com que as duas freguesias se desenvolvessem muito, de uma forma muito igual, mas se desenvolveram muito, em parte também por esta rivalidade. Desde logo pelo desporto. Os Aliados de Lordelo é um clube que dignifica a vossa cidade. Sim, claro que sim. É um clube mais representativo. É o maior clube do concelho. Exatamente. Temos uma história muito digna. Eu não sei se tu sabes, mas nós no Jornal Diário, agora não, porque as competições estão paradas, mas nós fazemos sempre jogos, resumo, quem é com os Aliados de Lordelo e muitas vezes com grandes resultados. Sim, o Aliados tem feito, nos últimos anos tem sido um percurso em que o Aliados tem assumido um papel de estabilidade, que é muito importante e muito difícil. E por outro lado, a formação. A aposta na formação tem sido a grande bandeira do Aliados e que, com muito bons resultados, e agora com muitas boas condições também, mas que em nada fica a dever a qualquer clube aqui na região, até mesmo da primeira divisão. E é isso que é a rivalidade quando Lordelo e Rebordosa antigamente se juntavam, era para também havia muita rivalidade. Mas isso, eu acho que isso também foi importante para estabelecer aqui a nossa identidade e para nos ajudarmos a desenvolver. Quando Lordelo fundou os bombeiros, Rebordosa a seguir fundou os bombeiros. Quando Lordelo criou a cooperativa de eletrificação, Rebordosa criou a cooperativa de eletrificação. Isto não quer dizer nada, quer dizer apenas que as coisas foram aparecendo. Claro, mas para as pessoas, ainda bem que tocas nisso, para as pessoas perceberem o que é essa cooperativa de eletricidade, isso é o quê? Vocês não têm EDP lá? Nós não temos EDP, não. Vocês não têm EDP. Nós temos uma cooperativa e com ela também Será uma que são fundação. casos únicos no país? Não sei, acho que são 4 ou 5 que temos no país. Muito poucos, não é? Muito E pouco. como é que isso funciona, Nuno? Muito bem. No nosso caso, funciona lindamente. Mas ganham com mais, os custos são menores? Aquilo que a cooperativa faz é comprar a eletricidade à EDP e distribuir pela freguesia. Com certeza que ao comprar em quantidade como qualquer outra coisa, tem um preço melhor e consegue depois distribuir na freguesia, não sendo melhor, pelo menos não é pior, é igual. Mas permite uma outra coisa, permite esta proximidade em que a freguesia tem o serviço impecável, ou seja, as redes elétricas pela freguesia estão em todos os arruamentos, sem exceção, tecnologia de ponta,
E de quem é que os funcionários são de quem? Da cooperativa? São da própria cooperativa. São da própria cooperativa, são pessoas da terra, são postos de trabalho que vocês criam também. Sim. Eu, pelo menos, tenho sentido que alguns presidentes de junta têm esta dificuldade. Que, sei lá, quando fundo uma lâmpada num poste, demora uma eternidade a ir lá substituir. Eu nem sequer tenho essa preocupação. Não é? Porque a própria cooperativa faz a fiscalização. E semanalmente faz essa... Achas que porque é que outras cidades não fazem? Por exemplo, como o Porto, que podiam ganhar... Se tu dizes que uma cidade com 12 mil habitantes, com uma cooperativa dessas, se beneficia por causa da quantidade de compra, uma cidade como o Porto, ou então o concelho todo de Paredes, se calhar ainda ficaria mais barato. Eu não sei se agora é possível, Pois. sequer. A legislação não sei se permite isso, mas confesso que desconheço. Agora também sei que a cooperativa de Lordelo pode, entretanto, candidatar-se. Se houvesse, por exemplo, algo possível para a água, também o farias? Ou continuavas com a Bywater? Não. A Bywater acho que é uma empresa que não está a trabalhar bem no Concelho de Paredes e, portanto, a primeira coisa que eu fazia era substituir. Era aquilo que... E porquê é que dizes que não funciona bem? Quando temos uma empresa que tem uma concessão e, portanto, um monopólio do território, desde logo isso não é bom. Mas, se essa empresa cumprir com aquilo que são os requisitos da concessão, no mínimo, exige-se que vá dando cobertura, não digo que seja tudo do dia para a noite, mas que vá aumentando a cobertura que tem na freguesia, no caso de Lordelo. Não acontece. Há anos que a Bywater não abre um ramal numa rua e nós temos-nos debatido com isso. Portanto, nós não podemos ter lordelenses de primeira e lordelenses de segunda e a ser tratados assim pela Bywater. É fundamental que eles planeiem e que comecem a alargar a cobertura na freguesia. No Concelho todo, eu sei, mas na nossa freguesia é aquilo que me preocupa. É aquilo que representa. É aquilo que me preocupa. Portanto, a Bywater, há alguns anos que não abre um ramal numa rua. Eu tenho lá algumas ruas em que eu constantemente envio e-mails a pedir para que façam isso. Alguns já me colocaram problemas da própria disposição do ramal. Nós já colaboramos a tentar solucionar para onde é que vai o ramal, saída por terrenos, falar com proprietários de terrenos, mas eles não avançam. E, portanto, eu não posso estar contente com uma empresa que trabalha desta forma. No fundo, a empresa não está preocupada com os cidadãos, está preocupada com a rentabilização. Aquilo que está ligado está-lhes a dar rendimento e é isso que a Bywater está a fazer no Concelho de Paredes. Uma outra situação que me deixou também muito triste foi perceber que, um pouco por todo o país, nesta situação do Covid, as empresas públicas e privadas que têm responsabilidade social foram, de certa forma, tentando sempre dar um contributo para ajudar as famílias em dificuldades e, enfim, de certa forma, também tentar amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. A Bywater tem essa obrigação, tem uma responsabilidade social. E eu enviei uma carta à Bywater e aquilo que me responderam, passado muito tempo, foi que deram... Não estão a enviar avisos de corte, como se estivessem a fazer uma grande coisa. Eu peço desculpa por falar assim, mas de facto... Mas é verdade. Mexe comigo e dizem que estão a dar aqui um prazo alargado de 60 dias para pagamento. Ou seja, não fizeram o mínimo desconto quando as famílias estavam em casa, os consumos aumentaram, não fizeram um único desconto. E eu acho que isso é uma obrigação das empresas que estão aqui e ainda por cima com o monopólio. Estamos a falar que, por exemplo, aqui ao lado, Penafiel, é muito mais fácil, porque a empresa é municipal e eles conseguiram dar apoio aos comerciantes e nomeadamente, até isentar logo de imediato, porque há um papel que se pode preencher, burocracia, e depois eles devolvem o dinheiro. Isso seria, se fosse uma empresa municipal, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. E seria o mínimo. E mesmo eu acho que é uma questão de bom podiam... senso. É uma questão de bom senso. As pessoas estão a sofrer. As pessoas que estão a dar dinheiro a essa empresa estão a sofrer. É preciso estar ao lado delas. E a Bywater não esteve. E no caso da eletricidade, com essa cooperativa, vocês já conseguiram dar mais apoios? A cooperativa, enfim, concorde-se ou não com os descontos, fez os descontos Exatamente. às famílias. Porque está na vossa mão.
porque está na nossa mão. Também tem o monopólio da freguesia, não é? Sim, Mas, no mas está a entanto, trabalhar- há uma sensibilidade diferente. Claro. Não me parece que a Bewater tenha que ter uma sensibilidade diferente da nossa. Está aqui. Vive com a população de Paredes também. Está implantado noutros municípios, mas aqui está implantado. É muito giro chegar ao Natal e pôr uma árvore de Natal e dizer que foi a Bewater que colocou uma árvore de Natal no município e tal. O valor dele isso não diz nada. Claro. A árvore de Natal que eles põem aqui a nós não nos diz nada. Portanto, A Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Lordelo é para ti também muito importante. Eu vi há pouco tempo no aniversário que tu fizeste questão, mesmo neste tempo está lá. Eles estão a passar uma fase difícil agora. A Junta de Freguesia tem apoiado, tem dado aquilo que eles, pronto, compensar no fundo aquelas quebras de rendimento que têm tido. eles têm uma quebra de receita muito grande. À imagem de todas as corporações. A Junta de Freguesia não tem capacidade para cobrir essas perdas. Mas não deixa de estar ao lado, no apoio e até no reforço. Recordo até porque nesta altura do Covid, as famílias mais carenciadas tiveram o apoio no pagamento, por exemplo, dos equipamentos EPIs, os equipamentos de proteção, para poderem ser transportados pelos bombeiros. E nós fizemos essa transferência diretamente para os bombeiros de Lordelo, para poder dar apoio também às famílias e também não sobrecarregar os bombeiros. Nuno, como é que está o PST Paredes? A que tu pertences? Está, pelos vistos, bem e recomenda-se, não é? O Ricardo Sousa ganhou as eleições, foi candidato único às eleições, ganhou. Espero dele Achas trabalho. que ele é um bom candidato, por exemplo, ao futuro? Eu não sei se ele será um bom candidato ou não. Eu sei que o PSD tem uma história e aquilo que me parece que é o inevitável neste momento é o abrir aqui um período de discussão para tentar perceber quem é o melhor candidato. E os militantes aí saberão certamente, têm uma palavra a dizer e saberão certamente escolher o melhor. Se for o Ricardo Sousa, tanto é Como diferente. sabes na minha entrevista com o Ricardo, eu perguntava disso, se realmente ele vai ser candidato. Ele diz que ainda é cedo para falar nisso, que vai haver discussão no partido. Achas que o teu nome, eu lancei o teu nome na altura, lancei-o pelo trabalho que fazes, conforme também com a Mariana, talvez a Mariana mais jovem, ainda queira ter um pouco mais de experiência, porque é o primeiro mandato, no fundo, da Junta de Freguesia, o teu já é o segundo. Achas que se te convidassem, tu aceitavas? Ou tinhas as condições para ser o candidato à Câmara Municipal de Paredes? Se sentisses que o partido estava todo em redor dessa candidatura? Tenho muita dificuldade em perceber isso. Para já, desde logo, porque estou na minha cadeira de sonho. Mas o André Vilas Boas também saiu. Pois, Também saiu. depois, não sei se isso poderia ser o início da tal criação do município de Lordelo. Ias para a Câmara de Paredes para criar um para criar a município. comissão. Por aí poderia ser. Mas agora, fora de brincadeiras, não sei se... não Mas sei o se que eu te serei a digo é pessoa assim, indicada. mas o que eu te digo é, se tivesse ou se sentisses que toda a família do PST apontasse para ti, que sentisses que eles se iam empenhar, porque não é uma pessoa sozinha que faz uma campanha ou que chega lá às vitórias. E mesmo até com uma coligação de outro partido, como o CDS, se eles apostassem, se te convidassem, se tivessem as condições todas, seria algo que tu ias, pelo menos, pensar. Muito dificilmente. Muito difícil. Muito dificilmente. Porque realmente a tua... Não está sequer nos meus horizontes. Não sei se algum dia terei condições para isso ou se as coisas se vão proporcionar. Não faço a mínima ideia. E isto em política, Sim, o que hoje hoje é, é, amanhã não é. é completamente diferente. Portanto, eu estou focado no meu dia-a-dia na cidade de Lordelo. É um desafio muito grande ser presidente junto de Lordelo. Não sei se será maior ou não do que ser presidente de Câmara de Paredes, não faço a mínima ideia, mas de facto eu tenho um grande desafio e enquanto a população de Lordelo me der essa confiança, eu vou tentar sempre estar à altura deste enorme desafio. Eu, não desprezando o nosso querido amigo e meu comentador António Cunha, mas o António Cunha, deputado do PST, pelo Círculo do Porto, tem levado muitos temas, principalmente este do Rio Ferreira,
e tem colaborado, apesar de ele ser de pena fiel, mas no fundo ele considera Paredes também parte dele, o Lorde dele. Sentes-te orgulhoso quando vês um deputado como António Cunha chegar e confrontar as ministras do Ambiente e levar a tua voz, porque no fundo és tu, não é a Câmara de Paredes, és tu que falas com ele, é ele que é da tua cor política, da tua distrital. Sentes-te orgulhoso. E se dá e antes do António Cunha, se isso acontecia? Eu para já quero dizer que o António Cunha é uma das mais agradáveis surpresas que o PSD tem tido nestes últimos tempos. É de facto um deputado com uma qualidade extremamente grande, que nos orgulha a todos. Mas... eu não sei como deputado, porque eu não posso tomar posições, mas como pessoa te garanto que é das sim, melhores sim, pessoas sim, claro, que eu já... Um bom amigo... Permite-me isto de achar com que certeza, claro que sim, porque... claro que sim. Um bom amigo, mas um grande deputado. Está a fazer um trabalho soberbo. E discreto. E sim, uma formiguinha trabalhadora. E se me for permitido, também queria dizer que eu como integro a Comissão Política Distrital, eu integro uma equipa em que estão lá alguns deputados. E é normal a gente ter aquele estigma do deputado da nação que não faz nada e não sei o quê. Pronto, isso é completamente mentira. Eu consegui comprová-lo, eu tenho acompanhado o trabalho dos deputados, nós temos reuniões constantes e eu vejo que, pelo menos nestes anos que tenho integrado a equipa do Alberto Machado, eu vejo desde logo o Alberto Machado, que é um presidente de junta notável de Paranhos. É o presidente da Distrital e é um deputado que tem feito um trabalho espetacular. Com ele temos o Cancela Moura, temos o Alberto Fonseca, temos a Germana, temos, enfim, são 15 deputados do Distrito de Porto, o António Cunha, mas aqueles que integram, estes são os que integram a Comissão Política, eles têm feito um trabalho, têm sido incansáveis. E aquilo que foi um dos grandes pilares do trabalho da Distrital do Porto foi exatamente a proximidade. E tentar chegar, e já agora aproveito até para deixar esta mensagem, a proximidade, tentar chegar a todo lado. Portanto, o que acontece comigo não é comigo por ser especial ou especialmente a minha ligação a eles. O que acontece comigo é o objetivo que a Distrital tem de que aconteça com todos os presidentes de junta do Distrito do Porto. Se algum presidente de junta tiver alguma dificuldade, esta facilidade de chegar aos deputados, que eu acho que há alguns anos atrás era quase muito mais difícil, impensável. Esta facilidade existe. Está à distância de um e-mail, de um telefonema, e eles estão, e a prova disso é que tem-se visto o trabalho deles no terreno, eles vão a cada freguesia deste distrito para tentar resolver as situações. O Dr. Alberto Machado, eu vou ter o gosto e a honra, apesar de haver divergências entre nós, porque na altura da ferrovia ele fez um vídeo que não foi nada simpático para as pessoas aqui de Val de Sousa, tentei falar com ele, mas ignorou o Novo Canal na altura. Agora penso que ele percebeu que o Novo Canal é uma televisão séria aqui da região e vou ter muito gosto em entrevistá-lo aqui. O que é que gostavas que eu lhe perguntasse, por exemplo? Ora bem, eu gostava muito que ele me ajudasse a resolver. Ele está empenhado nisso também. O problema do Rio Ferreira não está resolvido, mas pondo de parte essa situação porque... Vamos dar a desculpa que não há aviões para vir cá os hostilizados. Sim, que essa situação está a ter o acompanhamento devido. Há uma outra situação que eu lhe pedi, particularmente. Eu preciso resolver o problema da falta de transportes públicos na cidade de Lordelo. Eu sei que ele vai se empenhar nisso, ele está empenhado nisso. E sei também que não será fácil. Mas, de facto, era aquilo que eu gostava de ver agora nos próximos tempos, como trabalho dos deputados do Distrito de Porto na Assembleia da República, que fosse esse também um pontinho. E já agora, acrescentar que o pedido nunca deve ser assim muito vazio, Claro, não é? Claro, Não devemos ser pobres a pedir a isenção de portagens na A41 e na A42, que é de inteira justiça. Não que faz para vocês sentido. era fantástico, não era? Porque Não faz sentido aquilo que... mesmo principalmente para as pessoas que têm indústria e têm empresas lá, é muito complicado.
Pois claro, e aquilo tinha um nome que se chamava Scouts, não é? Sem custos para o utilizador. Exatamente. E, portanto, o que eles estão a fazer é um garrote muito apertadinho àquilo que é a E nossa já nem falamos economia, das portagens. com todas as dificuldades que já tem. E depois o que acontece, né? Que é cobrada pelas finanças, aquela história toda que eu já confrontei aqui o Paulo Araújo Correia, que também é meu comentador, e é adjunto do ministro Pedro Nuno Santos, e ele sente que é uma preocupação. Penso que poderá haver notícias boas, pelo menos foi o que ele disse aqui no programa, Esperemos que sim. poderá haver notícias boas em breve. Uma mensagem, agora, uma mensagem do Presidente, da pessoa que representa para os seus cidadãos de Lordelo nestes 17 anos da cidade. Gostava que a deixasse aqui. Eu gostava desde logo de dar os parabéns a todos os lordelenses, porque acho que isto é um aniversário de cada um que lá vive e mesmo dos nossos imigrantes. Todos eles merecem este reconhecimento daquilo que é a cidade de Lordelo hoje. E todo este desenvolvimento deve-se a tudo, ao fruto do trabalho do povo de Lordelo, essencialmente. Eu ali funciono quase só como uma orientação, mas de facto é o povo de Lordelo que me guia. Dizer-lhes que o futuro, esperemos nós, seja risonho. Cá estaremos, eu e a equipa que me acompanha, cá estaremos para lutar sempre pela nossa cidade. Nuno, vou-te dar o livro de honra, como eu disse à Mariana, não tenho aqui presentes de Câmara, já tive prazer de os ter cá todos aqui da região, mas na altura não achei que este livro devia começar pelos presentes junta. E a Mariana ontem foi a primeira, e eu vou-te pedir aqui na folha à direita, porque tu também és da direita, que deixasses aqui a mensagem. Embora escreva com a esquerda. Com muita honra aqui do Novo Canal. Quero-te agradecer esta pequena entrevista e que deixaste aqui bem claro o teu amor pela tua cidade e dizer-te que contar com o Novo Canal, porque o Novo Canal é de Lordelo também, é da tua cidade. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. E foi a entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, que nos deixa aqui um pouco da história de Lordelo, mas também as ambições para essa cidade. Quanto a mim, resta-me desejar os parabéns a todos vocês de Lordelo para que daqui a 17 anos eu consiga ter aqui outro Presidente de Junta e comemoremos tudo de bom que existe de melhor na vida e que seja nessa freguesia também. Para já, deixo-vos com um intervalo de 30 segundos. A nossa viagem começou cedo. Enquanto muitos ainda dormiam, a Hyundai já ia longe no caminho da ecomobilidade. Despertámos antes e já estamos na estrada. Somos líderes em soluções ecológicas e não vamos ficar por aqui. Esta é a energia que nos conduz, porque o planeta não dorme. Passando agora para a análise dos dados do coronavírus nestas últimas 24 horas. Segundo a Direção-Geral de Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 8 vítimas mortais e 328 infectados em Portugal, elevando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.587 e o número de casos confirmados para 42.782. Agora, em vez de dar mais foco aqui à região, no Tâmega Sousa e Douro, começamos por Alijó, mantém os 5 casos. Arouca tem 49 casos, Amarante continua com os 102 infectados. Baião, 38 casos. Castelo de Paiva tem 23 casos positivos. Felgueiras, 420 e aumenta mais 2 casos nestas últimas 24 horas. Lousada mantém 347 casos. Passos Ferreira foi quem teve mais aumento aqui na região, com 6 pessoas, mais 6 pessoas do que ontem, passando para 326 pessoas infectadas com o coronavírus. Paredes mantém os 357 e quebra a semana sem casos. Hoje apareceu um caso no concelho de Paredes. Já em Penafiel, aumenta um caso também em 24 horas, passando para 183. O Porto mantém os 1414, Rezende os 65, Valongo 763 e Vila Real mantendo assim os 162 casos por infecção do coronavírus. PST Paredes faz conferência de imprensa sobre as contas da autarquia e chama ao Presidente da Câmara malabarista. Muito boa tarde a todos. O motivo que hoje nos traz cá, principal, porque se houver uma outra questão que queiram colocar, estaremos obrigatoriamente à disposição, mas o motivo maior que nos traz são as contas que Alexandre Almeida apresentou
do município, quer primeiro na reunião de Câmara e também na última Assembleia Municipal, no passado sábado. O que nos leva a concluir que Alexandre Almeida usa um verdadeiro malabarismo de números para tentar iludir os paradenses. E o que é que concluímos logo à primeira vista? A Câmara Municipal de Paredes, ao contrário do que aquilo que quis passar, está mais pobre, cerca de 5 milhões de euros. Falando de passivo, o Presidente da Câmara colocou sobre os holofotes a redução de 15 milhões de euros. Mas esqueceu-se de dizer a todos os paredenses, nos dois fóruns, que o ativo da Câmara reduziu ou diminuiu cerca de 20 milhões de euros. O que é que isto nos quer dizer? É fácil para todos. Reduzir 20 a 15, ficam a faltar 5. Na gestão que ele apresenta do município, em que diz que de facto é uma boa gestão, o que nos parece a nós, de facto, é um bom número de circo. Porque de boa gestão, de facto, não é. Se fizermos contas de merceeiro, em casa, dizermos que conseguimos poupar 5, mas que efetivamente para pouparmos 5 perdemos 20, vamos considerar que isto é alguma poupança? Eu julgo que não. E temos de ser claros com os paredenses. Na arte de iludir e enganar, portanto, não há outra forma de esclarecer. É puro malabarismo de números. No papel de coitadinho, também não esteve mal. Lamentou a perda de receita de cerca de 2 milhões de euros com a redução do IMI. Temos que partir sempre do número de 2017. E o que é que podemos constatar? É que o município de Paredes, em 2019, comparando a receita do IMI 2019 com 2017, a Câmara perdeu, sim, mas cerca de 40 mil euros. Então, porquê é que eleva a bandeira de 2 milhões de euros? Isto não é verdade. É uma falácia, porque os documentos o provam. Comparado com 2017, a receita da Câmara desceu no IMI cerca de 40 mil euros. Os paredenses não merecem este tratamento. Estão deliberadamente a ser enganados pelo seu Presidente de Câmara. A Assembleia Municipal de Penafiel aprova as contas da Câmara e há o melhor resultado em 20 anos. A Assembleia Municipal de Penafiel aprovou as contas da autarquia referentes ao ano de 2019. Segundo o município, as contas evidenciam indicadores muito positivos em todas as áreas, que comprovam a boa situação financeira do município. São, de resto, as melhores contas de sempre da autarquia há mais de 20 anos, desde que existe o POCAL, ou seja, o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, tendo encerrado o ano de 2019 com um resultado positivo na ordem dos 6,2 milhões de euros. A autarquia, liderada por Antonino de Sousa, consegue pelo terceiro ano consecutivo diminuir o seu passivo, tendo atingido em 2019 uma redução na ordem dos 7,7 milhões de euros face a 2018. Lê-se na nota que nos foi enviada que confirma que, no que diz respeito a pagamentos de faturas, registadas a 31 de dezembro de 2019, com mais de 90 dias, verificou-se uma redução de 60% quando comparado a 2018. Segundo o município, o total das dívidas a terceiros de curto, médio e longo prazo diminuiu 30% em comparação com o exercício de 2018. Nos dois últimos exercícios, entre 2017 e 2019, a dívida total da autarquia reduziu cerca de 44%. O município de Lousada quer reforçar as respostas para idosos e deficientes do concelho. O município de Lousada reuniu recentemente com várias instituições particulares de solidariedade social do concelho com o objetivo de definir uma estratégia e auscultar os parceiros interessados em se candidatarem ao programa de alargamento da rede de equipamentos sociais para a construção de lares para idosos e respostas sociais no âmbito da deficiência.
Ao Novo Canal, o vereador da Ação Social da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira, realçou que este encontro vem no seguimento do repto lançado pelo Governo quando do programa PARES, direcionado para a construção de várias creches para a necessidade das comunidades articularem respostas com os vários atores e parceiros no sentido de criarem respostas sociais no domínio da terceira idade, com a construção de lares, mas também na área da deficiência. Centro de Dia e Cruz Vermelha de Vilela agradecem a homenagem e reforçam a necessidade de ajuda aos utentes. O Centro Social e Paroquial de Vilela e a Delegação da Cruz Vermelha foram homenageados esta quarta-feira pela Junta de Freguesia Local numa cerimónia restrita que teve também como finalidade assinalar o 17º aniversário de elevação da freguesia à Vila. Ana Moreira, diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Vilela, reconheceu a distinção que foi atribuída à instituição, reconhecendo que esta é uma forma da Junta de Freguesia reconhecer o trabalho que vem sendo realizado pelas coletividades locais. A diretora técnica declarou que na fase mais crítica da pandemia, o Centro Social e Paroquial de Vilela teve de se readaptar e reinventar de alguma forma para continuar a assegurar o apoio e o serviço aos utentes. A União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga agradecem o apoio financeiro para a construção da Casa Mortuária. A Câmara Municipal de Alijó concedeu um apoio financeiro pontual no valor de 40 mil euros à União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga, destinada a apoiar a construção de uma casa mortuária que vem dar resposta a uma necessidade há muito expressa pela população do Pópulo. A assinatura do protocolo com vista à atribuição deste apoio pontual decorreu a 29 de junho e contou com a presença do Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, e do Presidente da União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga, Nuno Filipe Jorge. Engenheiro Nuno Araújo substitui Guilhermina Rego na administração dos portos de Leixões, do Douro e Viana do Castelo. O penafidelense Nuno Araújo é o novo presidente do Conselho de Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo, APDL, substituindo Guilhermina Rego na administração da empresa. Ao Novo Canal, Nuno Araújo confirmou a assunção das novas responsabilidades que vai assumir e realçou que é o seu objetivo dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pela sua antecessora. Refira-se que Nuno Araújo já fazia parte desde 2018 da equipa de Guilhermina Rego. Nuno Araújo, que foi antigo chefe de gabinete do atual Ministro das Infraestruturas e Habitação, quando este era Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, confirmou também que é sua prioridade continuar a valorizar o Porto de Leixões, considerando que esta é uma infraestrutura emblemática para a região e para a indústria portuguesa, assim como potenciar o Porto de Viana do Castelo. Federações de várias modalidades esportivas reúnem-se com o Governo para a retoma desportiva. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, e as federações de handebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol estiveram recentemente reunidos para debater a retoma da atividade desportiva. Na reunião ficou acordado que será divulgado pela Secretaria de Estado um esclarecimento dirigido às autarquias e às escolas, onde se explicita com clareza que os desportos coletivos já podem iniciar os treinos nas condições vertidas na orientação número 30 de 2020, atualizada em 12/6/2020 pela Direção-Geral da Saúde, assim como será avaliada, em diálogo com a Direção-Geral da Saúde, a possibilidade de serem reduzidas no mês de julho as restrições impostas ao processo de treino desportivo. Eurico Couto continua a ser o treinador na época 2020-2021 no União Sport Clube Paredes. O técnico do União Sport Clube de Paredes, Eurico Couto, que renovou pelo clube por mais uma época, admitiu em declarações ao Novo Canal que a saída do emblema foi quase certa. Contudo, o presidente e o projeto fê-lo recuar e continuar ao leme do Paredes.
Tive propostas concretas de outros clubes e abordagens. A saída foi realmente um ponto quase certo, contudo, o presidente e o projeto fez-me pensar e refletir sobre as propostas concretas que me chegaram e, no meu entender, sair para clubes de patamar semelhante não faria sentido. Disse, salientando que a continuidade da mesma direção e o facto de acreditarem que era a pessoa certa para continuar a alimentar e a projetar o clube, fê-lo renovar por mais uma época. Passando agora para a rubrica das notícias escritas, já sabe, pode ver a cidade ou a sua freguesia da região em novumcanal.pt. A Câmara de Lousada quer influenciar o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, entidade proprietária do bairro Dr. Abílio Moreira, situado na Vila de Lousada, a proceder à requalificação total do prédio no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Lousada. O vereador responsável pelo Pelouro da Habitação, Nelson Oliveira, confirmou que Lousada foi o primeiro município a avançar e a ver aprovada a Estratégia Local de Habitação de Lousada pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que está igualmente, segundo o autarca, interessado que as obras neste prédio sejam efetuadas. De acordo com o vereador, o objetivo da requalificação neste espaço passa por criar condições materiais ao nível das coberturas, vidros duplos, paredes exteriores e outras intervenções que permitam aos seus habitantes e às famílias que aí residam dispor de uma habitação condigna. Passamos agora para a informação meteorológica destes próximos 3 dias. Segundo o boletim meteorológico, prevê-se para os próximos 3 dias céu limpo. Amanhã, dia 3 de julho, com temperaturas máximas a atingir os 30 graus e mínimas de 10 graus. No sábado, dia 4 de julho, temperaturas máximas de 35 graus e mínimas de 12 graus. Já domingo, dia 5 de julho, o céu estará limpo, também com temperaturas máximas de 38 graus e mínimas de 17 graus. Chegamos assim ao fim da edição do Jornal Diário desta quinta-feira. Notícias não são boas, pois a pandemia continua bem ativa. Há muito tempo que eu aqui no Novo Canal não anunciava tantos casos de infecção. Por isso, continuo a cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde. Máscara, distância social e higienização das mãos. Boa noite. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.